Para completar, quanto Marcos Lamacchia pretende antecipar para credores a fim de conseguir a liberação do empréstimo de 150 milhões de reais no Vasco, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quanto Marcos Lamacchia, filho do dono da Crefisa, está disposto a antecipar para credores do Vasco na tentativa da aprovação do empréstimo de 150 milhões de reais, só para vocês entenderem. O Lamacchia quer colocar 150 milhões no Vasco para pagar uma série de contas e tentar a contratação de jogadores importantes. O Vasco tem preocupação em relação ao rebaixamento. Só que a Justiça está vetando esse empréstimo. A Justiça pede uma auditoria antes que essa grana entre. Não vai haver tempo hábil para conclusão dessa auditoria antes do fim da janela de inscrições. E é nesse contexto que o Marcos Lamacchia se comprometeu a pagar de forma antecipada todos os credores da recuperação judicial do Vasco na temporada de 26, de 27 e de 2028. Pois bem, seriam 15 milhões antecipados nesse ano, mais 15 milhões em 2027 e de 20 a 30 milhões de reais em 2028. A gente está falando de 75 milhões de reais, se incluirmos também mais 15 milhões de reais da CNRD durante todo esse período. Aí você pode estar se perguntando, mas Nicola, o acordo na recuperação judicial também não incluiria 10% das premiações do Vasco? Pois essa grana, que ninguém pode saber quanto o Vasco vai arrecadar de premiações nos próximos anos, seria paga ao final de cada temporada de acordo com aquilo que o Vasco arrecadasse com premiações. O Lamacchia está convencido de que essa nova proposta pode fazer com que a Justiça aceite o empréstimo desses 150 milhões de reais. De qualquer forma, dá para perceber que o enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, está super interessado em ajudar o Vasco. Não fosse assim, ele não toparia antecipar pagamentos dessa recuperação judicial até 2028. O que você pensa sobre a atitude do Lamacchia? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? José Moraes, Nicola, que Vasco é esse que empolga nas Copas, mas no Brasileirão é uma decepção. Daniel Mendes, Nicola, alguma novidade sobre a SAF do Vasco? A presença do Lamacchia ontem no jogo quer dizer alguma coisa? Eu acho que é mais uma confirmação de que ele está disposto a assumir todos as buchas e problemas dessa SAF que aparecem aos montes, né? Só para lembrar, ou só para atualizar a última, o Lamacchia está disposto a pagar todas as dívidas da recuperação judicial nos 2 próximos anos para os credores de forma antecipada, para mostrar para o juiz que esses 150 milhões de reais que ele quer emprestar para o clube, eles não vão tornar o Vasco inviável, pelo contrário, tá? Você tem alguma novidade do Vasco? Será que o Vasco tem como sair do rebaixamento? Cara, o Vasco, depois que toma o primeiro gol, se transforma de maneira muito negativa, né? Vinha fazendo um jogo bom contra o Santos, 5 oportunidades criadas, toma o primeiro gol e descamba, 3-0. Com o Leonardo Jardim mal. Vem o jogo contra o Palmeiras, primeiro tempo de igual para igual, o Thiago Mendes perde chance, o David, se não tivesse entrado em impedimento, também teria uma ótima oportunidade, sai o primeiro gol do Flaco e a coisa desanda também, enfim. Cénia Silva, Nicola, você fala muito de conflito de interesse na SAF do Vasco, mas o que você acha do patrocinador do Flamengo ser o mesmo patrocinador do Campeonato Brasileiro e pagar muito bem ao Flamengo? Ceninha, eu não falo de conflito de interesse, não. Toda vez que eu cito isso, eu cito que alguém fala. Eu não vejo problema. Eu acho que o Vasco pode sim ser comprado pela Crefisa, pode sim ser comprado pelos Lamacchia, e é natural que a Leila vá daqui a pouquinho para o Vasco. Não vejo problema nenhum. Quem costuma falar muito disso é o Flamengo, tá bom? Sobre o patrocínio gabetano, cara, se você for pensar, pode ser mais problemático do que Vasco e Palmeiras. Enfim, mas também não cago regra para nem caso nem outro. Para mim tá tudo liberado, tá bom? E o Vasco vai jogar contra o Vitória na quarta-feira, na partida de ida da Copa do Brasil em São Januário. A ideia de atuar no Maracanã não avançou. O Vasco ainda foi à Justiça para tentar derrubar o veto de Flamengo e Fluminense, que são os administradores do principal estádio do Rio de Janeiro. A justificativa de Flamengo e Fluminense é de que há necessidade de uma programação para cuidados do gramado do Maracanã, que de fato está bem ruim. E o pedido do Vasco se deu após o planejamento para toda essa recuperação do gramado. Diante desse cenário, a Justiça determinou que o Vasco não poderá atuar nessa quarta-feira
no estádio do Maracanã. Dessa maneira, Vasco e Vitória se enfrentam em São Januário, no estádio do clube. A grande desvantagem é que o Vasco perde a chance de colocar mais gente no estádio e de faturar mais dinheiro, especialmente diante de todas as dificuldades financeiras. Ter 60, 65 mil pessoas para uma arrecadação superior a 5 milhões de reais seria algo importantíssimo para o Vasco. Não podemos nos esquecer da queda de braços pública entre Vasco e Flamengo, com direito a declarações do BAP contra a parceria do Vasco com a Crefisa e La Máquia, e por consequência do Pedrinho, presidente do Vasco, detonando o presidente rubro-negro. Era de se imaginar que o Flamengo fizesse tudo que pudesse para atrapalhar o Cruz Maltino, mas o importante é saber a sua opinião. Nessa queda de braço, você está do lado do Vasco ou do Flamengo? O rubro-negro tem razão em vetar o estádio para o Vasco? Ou o Vasco tinha que atuar no maior estádio da cidade? Já uso o espaço para comentário para meter seu bedelho nessa história, beleza? E Marcos La Máquia, futuro novo dono da SAF do Vasco, prometeu pagar 2 anos de toda a recuperação judicial. Essa foi a fórmula que ele encontrou para tentar desbloquear um investimento, um empréstimo de 150 milhões de reais que ele quer fazer ao Vasco e que a justiça tem impedido. A recusa partiu da juíza Simone Gastesi, e ela alega que o Vasco tem gastado muito mais do que deve. Antes de aceitar esse empréstimo de 150 milhões de reais, que vai servir para salvar as contas do clube, a Simone exige uma auditoria. O problema é que até essa auditoria ficar pronta, o Vasco não vai conseguir contratar jogadores. E há uma preocupação grande em relação à necessidade de melhoria do time para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Vasco luta contra o rebaixamento, mas também na disputa por outros 2 títulos de mata-mata Sul-Americana e Copa do Brasil. Hoje, o Vasco tem permissão para contratar apenas atletas que custariam até 5 milhões e 900 mil reais. E esse valor inclui transferência, comissão e luvas, o que restringe demais a oportunidade de novos reforços. E é nesse sentido que o Marcos La Máquia procurou a justiça para se comprometer a antecipar os pagamentos das obrigações da recuperação judicial prevista para os 2 próximos anos. Então, bora imaginar todos os credores do Vasco nessa recuperação judicial. Eles levariam 2 anos para receber o que o Marcos La Máquia está disposto a pagar à vista. Uma demonstração de que o Vasco tem capacidade financeira e esse empréstimo de 150 milhões de reais não afetaria a médio e longo prazo a sua capacidade de pagamento. A verdade é que Marcos La Máquia, filho do dono da Crefisa, está super afim de fazer o Vasco voltar a ser competitivo, ainda que isso necessite uma antecipação de bastante dinheiro. E você, torcedor vascaíno, que pensa dessa decisão da justiça e da opção do La Máquia em pagar 2 anos de recuperação judicial de forma antecipada? Tô curioso para saber a sua opinião, já uso espaço para comentário, beleza? Então é isso, né, família? Mais um giro de notícias atualizados aí para vocês, né, com muita informação do Vasco da Gama. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando e nos assistindo. Até o próximo vídeo. Fui.